atrasadinha, né? Mas tava de chegar legal aí. E eu chego em casa, telefone descarregado, né? Para poder copiar o link, para poder entrar também. Aí eu tive que entrar na página, copiar o link e entrar. Tá? Mas assim, na hora que vocês quiserem que a gente começa, aqui para. Então, vamos dar início à apresentação e aí o pessoal vai entrando. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los no segundo encontro de ensino de ciências, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura, com o objetivo de propagar o conhecimento científico entre os professores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral. É com grande satisfação que estamos recebendo nesse momento o professor mestre Ronivon de Jesus Santos, com a palestra Processo de Enucleação das Escolas Multisseriadas no município de Ariquemes, Rondônia, entre memórias e resistências nos anos de 2005 a 2010. Posso iniciar? Sim. A Flávia vai fazer a sua apresentação, Assim. professor Rony. Tá ok. Trazer um pouco desse trajeto do professor Rony na educação. O professor Rony, ele é graduado em matemática pela Faculdade Integrada de Ariquemes, a FIAR, no ano de 2007, especialista em supervisão, orientação e gestão escolar pela Faculdade FAEMA, a Faculdade de Educação e Meio Ambiente, em 2008, e também é especialista também em educação, matemática, com ênfase em matemática financeira, na Faculdade FIAR, no ano de 2013. É mestre em ensino de ciências da natureza pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, no ano de 2021. Atualmente é professor na Escola Municipal Aldemir de Lima Cantaede e é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Professor Ronivon, mestre professor Ronivon, ele já foi diretor da Escola Mafalda Rodrigues, que fica na BR-364, é a última escola polo, sentido Jaru, que atende aos alunos oriundos do assentamento da reforma agrária. Já tem mais de 20 anos de experiência na área de matemática, do ensino fundamental, médio, superior, e mais de 8 anos de experiência em gestão escolar. Já foi professor do curso de Ciências Contábeis da FIAR, na disciplina de Matemática Aplicada, na Faculdades Integradas de Ariquemes, na FIAR, e na FAEMA, no curso de Gestão Ambiental, na disciplina de Fundamentos da Matemática. Tem uma frase muito interessante que o professor Ronivon colocou no currículo Lattes, que eu vou compartilhar aqui, professor. Posso compartilhar com todos? Fica à vontade. Pode? É muito interessante, acho que é muito bom. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Tenho a educação como o único caminho para transformar o homem e, com isso, o mundo. Então, essas são as palavras do professor Rony. Com muita alegria que estamos aqui hoje para ouvi-lo, professor. Fiquem todos à vontade, vocês podem escrever no chat dúvidas, sugestões. Ao final da palestra, a gente vai estar vão estar anotando e vão estar passando depois para ser esclarecido. Professor Rony? Obrigado, boa noite já, né? Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso e uma responsabilidade também, né? Quando a Flávia apresenta o currículo da gente, e eu fico bastante feliz porque cada conquista que a gente teve na formação foi tipo um degrau para se chegar onde a gente chegou, e com muito orgulho, mestre em ensino de ciências da natureza, né?
Essa frase, Flávia, é meio que a gente parafraseando Paulo Freire com Nelson Mandela, alguma coisa nesse sentido aí, e a gente acabou construindo alguma coisa, tá? Então, eu vou dar início à apresentação, eu preparei alguns slides, tá? E espero, com muito carinho, atendê-los aí, não decepcioná-los. Só me retorne se porventura o slide apareceu. Apareceu sim, professor Rony. Obrigado. Só colocar aí a apresentação. Então, a nossa palestra, a nossa conversa, o bate-papo, quando a gente fala palestra, até meio dá uma responsabilidade, um friozinho aí na barriga, mas essa conversa nossa, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de nucleação das escolas multisseriadas no município de Ariquemes, entre Memórias e Resistência, que aqui ocorreu entre os anos de 2005 e 2010. Esse trabalho, essa pesquisa nossa, analisou o processo de nucleação das escolas multisseriadas, bem como os efeitos no dia a dia dos sujeitos envolvidos. Esses sujeitos são pais, são alunos, são comunidade de forma geral. E o objetivo da pesquisa era compreender o processo de nucleação das escolas multisseriadas, das escolas rurais do município de Ariquemes. A gente queria compreender, de certa forma, a gente já tinha uma noção do que havia acontecido. Mas aí, quando a gente começa a analisar os documentos, analisar as atas, analisar conversa com a comunidade, a gente começa a perceber a dimensão desse processo que foi a nucleação. Para essa pesquisa, para essa palestra, a gente compartilha do conceito de educação do campo, que, melhor dizendo, o conceito de educação rural, que é aquela defendida pelas necessidades do mercado de trabalho. Ela é pensada a partir do mundo urbano que retrata o campo a partir do olhar do capital e seus sujeitos, né, de forma estereotipada e inferiorizada, que a gente observa. Antigamente, eu lembro, quando eu morava no sítio que vinha para a cidade, a gente observava a forma com que a gente tinha até vergonha, ali pela década de 90, final da década de 80, de falar que era do sítio, com aqueles dizeres, olha aí, já chegou o da roça, né? E compartilhamos do conceito de educação do campo, que traz a educação, que traz a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo, como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com lutas, com suas histórias, seu trabalho, seus saberes, sua cultura e seu jeito. Eu trago desse conceito aqui, eu me lembro muito quando eu era diretor da escola Mafalda Rodrigues, que a gente pegou uma escola numa região de assentamento marginalizada, toda a comunidade, e a gente conseguiu humanizar aquelas crianças que eles tinham orgulho de falar que eram filhos de sem terra, que era filho daquela comunidade. E eles davam até entrevista para a televisão com orgulho de falar de onde eles vieram e que eles eram. E compartilho do conceito conceito camponês, da via campesina, que traz os camponeses, diz que são produtos livres de dependência pessoal direta, são autônomos, sua sobrevivência de homens livres lhes impõe laços de solidariedade, cuja quebra ou enfraquecimento ameaçam seu modo de vida. E é isso que o processo de nucleação das escolas coloca essa ameaça a esse modo de vida camponês. Por exemplo, o processo de nucleação, o principal elo que se quebra é a relação com a comunidade. Né? O professor tinha relação com a família, a mãe ia na escola fazer a merenda,
o pai ajudava na administração, na limpeza do pátio e assim sucessivamente. E a escola multisseriada, eu digo que ela era o principal elo de ligação entre toda a comunidade, né? O ponto de unidade, eu chamo de ponto de unidade, e todos iam à escola. Né? Com o fechamento dessas escolas, a gente já começa a perceber que as individualidades começam a fluir nessas comunidades. Esses laços mais primários são os de parentesco, de vizinhança, que os levam a procurar se agrupar em comunidade, a busca de sua permanência e reprodução numa mesma terra. Eu compartilho aqui nessa pesquisa também as minhas vivências como uma área rural, porque eu sou filho de agricultor, de meieiro, de cacau, meu pai que veio da Bahia na início da década de 80, fui aluno de escola multisseriada, fui professor de escola multisseriada, aluno de escola polo, que essas escolas que atendem alunos da área rural do sexto ao nono ano hoje, e fui diretor de escola polo, e posteriormente, no ano de 2015, se não me foge a memória, terminei o ano como coordenador de educação do campo. A gente tentou construir alguns projetos, só que não deram certo. Né? E lugares onde encontrei essas fontes de pesquisa foi na Secretaria Municipal de Educação, no almoxarifado da Secretaria, na Secretaria das Escolas Polos, e com algumas conversas informais que eu tive com algumas pessoas da própria comunidade. Eu trago aqui também o processo de nucleação das escolas multisseriadas no Brasil. Eu fiz um levantamento sobre essas escolas multisseriadas, né? E que eu digo que as escolas multisseriadas eram escolas de pequeno porte nas áreas rurais dos municípios, que funcionavam a partir do sistema de multissérie, que consistia em agrupar em uma só sala de aula alunos de diferentes séries e diferentes idades também, sob a responsabilidade de um só docente, e que ele tinha a responsabilidade de lecionar, e eu vivi isso, né? Fazer a merenda, limpar e administrar a escola juntamente com a APP, né? Essa fotografia, essa foto aí, essa imagem é uma imagem de uma escola multisseriada no município de Ariquemes, que foi construído no ano, se não me foge da memória, 2004. A gente separou alguns trabalhos, né? Foram 11 trabalhos de todas as regiões do Brasil. Né? E uma coisa interessante que eu fui identificando em cada trabalho, por exemplo, em várias das escolas os pais não concordavam, em várias das comunidades, os pais não concordavam com esse fechamento dessas escolas. Né? Outro ponto comum aqui, que esse processo de nucleação ocorreu de forma vertical, de cima para baixo. Em alguns casos, as escolas foram desativadas sem os pais serem avisados. Um problema enfrentado, a distância que esses alunos percorrem dentro de ônibus. Em alguns lugares, os transportes são de péssimas qualidades, e você vai verificando, que eu fui colocando aqui, o trabalho pesquisado e o que tinha em comum com essas outras regiões. Esse trabalho aqui de Jaqueline, ela traz como foi que esse processo ocorreu, almejando o fim da multisseriação e melhores condições de ensino no campo, e a preocupação foi motivada por questões orçamentárias. Outro problema também que se tinha, que se a gente fechar essas escolas multisseriadas, que são várias, aqui em Ariquemes eram mais, se não me foge da memória, 83 escolas multisseriadas, que foram fechadas, tinha 1.117 alunos. E a preocupação era essa questão orçamentária, e dizia que as escolas multisseriadas não ensinavam. Que os alunos dessas instituições sofriam os prejuízos no atendimento educacional, como de direito, por estarem matriculados em turmas multisseriadas, quer dizer, a multisseriada não ensina, e o objetivo seria economizar para reformar as escolas núcleos onde iam receber esses alunos. E a gente pode observar que de norte a sul, de leste a oeste do país, eram sempre o mesmo problema, justificando o fechamento dessas escolas. E aí eu
chego aqui no processo de nucleação das escolas multisseriadas em Ariquemes. Eu procuro, dentro do contexto histórico, né, da criação das escolas multisseriadas, como ocorreu a criação dessas escolas aqui, na região de Ariquemes, bem como as histórias e memórias deixadas ao longo de sua existência, como unidade das comunidades. Para isso, foram analisados alguns documentos, decretos, relatórios das escolas e pareceres do Conselho Municipal de Educação e fotografias. Eu encontrei pastas de fotografias das escolas multisseriadas da década de 90. Eu sei que é da data de 90 porque as fotos impressas traziam essa data embaixo. E aí eu trago a citação de Bloch, que ele fala que mesmo os mais claros e complacentes dos documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo. De escolas isoladas a multisseriadas. Por quê? Porque se a gente observar alguns decretos de criação de escolas, entre a década de 1948 e 1900, meados da década de 1970, se a gente observar, a gente vai estar verificando que as escolas na área rural eram criadas como escolas isoladas. Aí, eu, procurando esse termo sobre o conceito dessas escolas, eu encontrei aqui de Parente, que ele fala que as escolas multisseriadas nasceram como opção política de atender a uma população historicamente excluída da escola. E essas escolas eram construídas em lugares pouco povoados, como vilas e área rural de difícil acesso, pois, por isso, recebeu o nome, a nomenclatura primeira de escola isolada, e foi encontrado no Decreto-Lei 8529, de 1946, que definia o que era essa escola isolada. Escola isolada, RI, de sigla RI, uma só turma de alunos entregue a um só docente. A escola multisseriada carrega uma identidade por ter apenas uma sala e um professor para ensinar, estudantes de diferentes séries, graus, habilidades, no mesmo grupo, em contraposição ao ensino monograduado. E ainda, esse professor é o responsável por fazer a merenda, limpar a escola e administrá-la. A primeira escola isolada em Ariquemes, aqui na região em que eu pesquiso, é a escola Ricardo Cantanhede, que hoje fica no setor 3, é uma escola grande aqui, estadual, surgiu em 4 de junho de 1948, com o decreto 046, pelo governador do território federal do Guaporé, Frederico Trota, que ele cria essa primeira escola. E o que foi que gerou essa necessidade dessas escolas multisseriadas? Nessa época, houve a intensificação dos projetos de colonização do estado de Rondônia, que se deu através do Programa de Integração Nacional PIN, que pesquisa história do estado de Rondônia sabe muito bem disso, criada em 16 de junho de 1970, mediante decreto 1106, e que trazia os lemas integrar para não integrar e terras sem homens para homens sem terras. Até mesmo uma ironia do destino. Em junho de 1975, o INCRA realizou um levantamento de imigrantes aguardando assentamento no trecho de 500 quilômetros, que é de Ariquemes até Vilhena, tendo sido encontrados 7.106 famílias, cerca de 35 mil pessoas aguardando terras. Essas famílias eram transportadas, que vieram para cá, transportadas em caminhão aberto, com lona, coberto com lona, melhor dizendo, conhecido como pau de arara. Na verdade, quem veio do estado de Rondônia entre 70 e 80 veio viajando no pau de arara, inclusive a minha família. E o sonho era da terra própria, e que, quando chegavam, a maioria iam trabalhar em fazendas de cacau e café para pagar as despesas da viagem. Outros eram colocados em vários assentamentos. Nós vamos ver aqui para frente.
O projeto de assentamento aqui em Ariquemes, dessa época, foram criados 2 projetos de assentamento. No ano de 1974, foi instalado o projeto de assentamento Burareiro, e no ano de 1979, o projeto Marechal Dutra. Vale lembrar que eu estou falando de projetos de assentamento que foram assentadas várias pessoas, mas existiram outros tipos de distribuição de terra aqui na região de Ariquemes. Eu observei que o decreto, se eu verifico, o decreto 275, o decreto 276, de que trata de criação de escolas no território do Guaporé, de uma vez só foram criadas 128 escolas multisseriadas, e num segundo decreto foi criado 56 escolas aqui na região de Ariquemes. A estrutura das escolas e formação desses professores. Aqui eu fiz uma análise de um parecer do Conselho Territorial de Educação de 1981. Como pode ser observado no parecer de 1981, no pedido de autorização de funcionamento da Escola Multigraduada Teófilo Dias, localizada na linha C45, Gleba 22, lote 10 da BR-421, hoje pertencente ao município de Montenegro, essa escola. Aí traz as características da escola, construída em Itapiri, que era folhas de coqueiro, etc. Havia 30 alunos da primeira à quarta série, então tinha as 4 séries nessa sala, professor de um primeiro grau incompleto, e a assistência era da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e a alimentação era pela Companhia Nacional de Merenda Escolar, CNAE. E aqui eu trago uma fotografia, se a gente observar, da escola Gil Vicente, na linha C19, da BR-364, a construção, como era a construção dessas escolas. E se a gente observar mais ao fundo, a gente vai verificar que ali tem algumas madeiras ainda em pé, e isso significa que é uma derrubada, como a gente diz aqui, recente. Então, é uma comunidade que está sendo, como dizem por aí, explorada, iniciando o processo de ocupação do espaço. Nessa escola Teófilo Dias, a gente pode observar o voto do conselheiro. Ele diz bem assim, dado o fluxo, e isso é importante, porque diz mais ou menos que comunidade era essa que aqui existia na época, de onde esse povo tinha vindo. Dado o intensivo fluxo migratório direcionado à Rondônia, isso fundamenta porque que essas escolas também foram construídas nos últimos anos, o que provocou a multiplicação de sua população, sentiu o poder público a necessidade de oferecer básicos de forma a proporcionar condições e para que esses elementos, achei importante o termo elementos, pudessem fixar-se em seu novo lar. Entretanto, dado a escassez de recursos, nem sempre o governo tem encontrado meios para esses serviços, para que esses serviços sejam oferecidos de forma adequada às necessidades dos colonos. Ressalte-se, no entanto, que, apesar da simplicidade da escola e da comunidade, é claro, é longo o alcance e grande a ressonância no meio comunitário, visto que a escola representa, além da presença do governo no meio rural, condições para que os filhos dos agricultores, dos colonos, possam receber a educação e contribuir para o desenvolvimento da região. A gente verifica o voto do relator, colocando assim a importância que tem, apesar da escola, ser essa escola com várias dificuldades, talvez, com professor leigo, professor com ensino fundamental incompleto, escolas de tapiri, às vezes até sem merenda mesmo, mas a importância dessa escola ainda para o desenvolvimento da região.
E aí eu faço uma outra análise aqui do outro parecer também. A Escola Multigraduada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, criada pelo Decreto 453, de 1975, na BR-364, quilômetro 499. Estrutura física de madeira. Isso aí já significa que já havia um investimento um pouco melhor nessas comunidades. Era uma comunidade mais antiga, na BR-364. 16 alunos matriculados, primeira e terceira série, professor em primeiro grau incompleto. Formação do professor de nível superior, a gente sabe que é muito recente. Voto do relator, ele diz assim: tendo em vista tratar-se de uma escola localizada na zona rural, onde são notadas dificuldades que, de certa forma, vem cumprindo com a missão, apesar de suas deficiências, mas considerando a necessidade de sua legalização para fins de validade de estudos dos alunos, somos de parecer favorável ao funcionamento. E aqui eu poderia dizer que a primeira fase das escolas multisseriadas foi essa que a própria comunidade construía, de folha de coqueiro, de tapiri, etc. A segunda fase das escolas multisseriadas, se a gente observar, já vem com essa estrutura aqui. Tem a planta das escolas, planta dessas escolas, e do outro lado a gente vê a escola construída, essa aqui é a escola Cristóvão Colombo, né? E essas fotografias, tanto da fotografia quanto dessa planta, foi adquirido na Secretaria Municipal de Educação. E como era realizada a seleção dos professores dessas escolas multisseriadas? A seleção do professor era realizada pela divisão de ensino rural. E, na época, a maioria dos professores eram leigos, ou seja, muitos só tinham um ensino fundamental incompleto. O indivíduo chegava na sala de aula, alguns já escolhido pela própria comunidade, fazia uma avaliação que tinham conhecimentos básicos de matemática e língua portuguesa, e estava aprovado para poder lecionar nessa escola. Na década de 1980, no ano de 1983 precisamente, o estado de Rondônia, nessa época, a sua comunidade era praticamente rural, criou-se o decreto, através de decreto, o programa Pró-Rural, em 1983, que era um material que era adaptado às questões rurais do estado de Rondônia. Tinha alguns livros que trazia a seringueira, trazia o garimpo, enfim. Aí, com a redemocratização do país, em 1988, o projeto Pró-Rural durou até 1987. Em 1988, a gente viveu essa transição política. Em 1992, o município de Ariquemes, sem esses materiais, cria uma apostila de sugestões de planejamento, né? E essa sugestão de planejamento durou-se até 2004, 2005, quando as escolas foram nucleadas. Os professores até hoje lembram dessa apostila. No ano de 2002, iniciou aqui na escola, no município, em 20% das escolas multisseriadas, a metodologia, a escola ativa, né? E essa aqui é a última fase das escolas multisseriadas aqui no município de Ariquemes, de alvenaria. Aproximadamente uns de 20% a 30% das escolas já haviam sido construídas de alvenaria. E aqui eu trago um quadro de resumo, né, de tapiri, as escolas, essas escolas construídas pela comunidade, sem mobiliário, sem energia. A segunda fase foi de 1980 a 2005, né, que não havia reformado todas essas escolas, construídas de alvenaria em 2005 ainda. Primeiro investimento público, planta baixa, cozinha, despensa, uma sala de aula, varanda, mobiliários como carteiras, mesa para o professor, fogão econômico, armário e filtro de barro. Pouco material pedagógico. Aí a gente já vem para essa fase que foram as escolas construídas de alvenaria de 2001 até 2005, né? Banheiros, cozinha, despensa, sala, varanda, mobiliários, mesa, cadeira para professor, cadeira para alunos, geladeira, fogão,
a gás e armários, utensílios como copo, pratos e colheres de plásticos, panelas, espumadeiras e conchas, e materiais pedagógicos, tem um pouco mais de material pedagógico. E a nucleação, polarização das escolas multisseriadas. Eu coloco nucleação barra polarização, porque aqui no município de Ariquemes utilizou esse termo polarização. Por que polarização? Porque eles utilizaram as escolas que atendiam os alunos das escolas do polos, que eram escolas da quinta, oitava série, hoje do sexto ano ao nono ano, e já utilizou elas para você poder levar os alunos das séries iniciais. Então, chamou o projeto de polarização das escolas multisseriadas. As escolas núcleos, também conhecidas como escolas polos, foram construídas aqui no município de Ariquemes pelo prefeito, então, Jonathan Roberto da Igreja, em 1993. Né? E eu sou aluno, sou fruto da primeira turma dos alunos das escolas polos. Foram construídas de início 4 escolas. Escola Mafalda Rodrigues, que foi a escola que eu fui diretor mais tarde, Escola José Anchieta, que foi a escola que eu estudei, Escola Vinícius de Moraes, que é onde eu estou trabalhando hoje, e a Escola Procópio Ferreira, que foi fechada em 2005. E essa é a placa de inauguração da primeira sala de aula em alvenaria da Escola Vinícius de Moraes. A nucleação das escolas, nos anos, a gente observa aqui, nos anos seguintes foram construídas 4 escolas. A Henrique Dias, em 1997, a Paulina Mafina, em 1999, e já em 2008, 2009, foi construída a escola Arco-Íris e a escola Ulisses Guimarães. Essa escola Ulisses Guimarães foi construída na comunidade aqui próxima, na comunidade aqui São Geraldo, que é uma comunidade que fica no município de Montenegro. Aí, em 2013, o município de Ariquemes passou essa escola para o município de Montenegro, a escola Ulisses Guimarães. Além dessas escolas núcleos, outras 2 urbanas atenderam os alunos da área rural. A gente pode verificar que foi a escola Aldemir Lima Catanhede, que eu também sou professor lá, e a escola Padre Ângelo Spadari, no Garimpo do Bom Futuro, que a Secretaria de Educação vê ela como se fosse uma escola polo, mas eu vejo como escola urbana porque ela está numa região do distrito, área urbana do distrito do Bom Futuro. Esse mapa aqui, vocês podem observar que esse quadrado verde são as escolas polo existente até 1999. Essas escolas novas, você vai verificar esses 2 quadrado vermelho, são as escolas Arco-Íris e a escola Ulisses Guimarães. E esses triângulozinhos aí, preto aí que vocês estão observando, esses triângulozinhos eram as escolas multisseriadas. Vocês vão verificar que elas estavam em todas as regiões do município de Ariquemes. Esse aí é o mapa do município de Ariquemes, com todas as escolas multisseriadas. E lutas, resistências e memórias da nucleação das escolas multisseriadas. Aqui do capítulo de dissertação, nós tratamos sobre as resistências e as memórias das comunidades rurais de Ariquemes contra o projeto de polarização das escolas multisseriadas, relatadas em atas. Aqui, nós analisamos praticamente as atas. A gente vai verificar, eu trago uma citação de Bose, que fala sobre a questão de lembranças e memórias, né? Lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Já falei um pouquinho anterior sobre as minhas lembranças que eu tenho das escolas multisseriadas, e por eu acompanhar também esse processo aqui,
Eu lembro de uma ação, de uma audiência pública que teve na Câmara Municipal da Câmara Municipal aqui, da Câmara de Vereadores, e eu lembro de uma mãe que, rapaz, ela brigava com o secretário, quase que toma o microfone da mão do secretário, sendo contra o processo de nucleação da escola que ficava no setor chacareiro. Parte desses alunos foram trazidos aqui para a cidade de Ariquemes e outra parte foi levado para a Escola Polo Henrique Dias. O projeto de nucleação, polarização, teve início no ano de 2005 com reuniões. Eles visitaram algumas comunidades, aquelas comunidades que apresentavam alguma resistência, eles faziam reuniões e com essas reuniões eles já determinavam se ia fechar no ano seguinte, 2005, ou não. A maioria dos pais, quando a maioria dos pais eram contra o projeto de polarização da escola, para eles é muito difícil transportar crianças de 6 anos. Aí o secretário, na época de educação, afirmou para os pais que a escola será polarizada, que os pais e a Secretaria de Educação precisavam entrar em um consenso e pensar na melhoria da qualidade da educação. Aqui a gente percebe que o problema da escola multisseriada apresentada pelo poder público era a má qualidade da educação. Sempre pensou desse jeito. E o secretário sugeriu ainda aos pais que a melhor forma seria as crianças da área rural estudar nas escolas polos, pois estão voltadas para a filosofia rural. Ora, eu questiono sempre essa questão da filosofia rural. Como é voltada para a filosofia rural se a maioria dos professores nessa época que lecionavam nas escolas polo eram praticamente professores que iam da área urbana para a área rural? Tinha alguns dizeres, tipo assim, vocês precisam estudarem para não puxar cobra para os pés como seus pais. Como é que se tinha uma filosofia rural, digamos assim? Poderia ser rural, né? Não a filosofia camponesa. Aí as escolas multisseriadas tinham uma diretora, a diretora que cuidava dessas escolas aqui da cidade, mas que raramente iam nas escolas. Ela dizia o seguinte, vocês podem verificar que aqui são as atas, eu transcrevi algumas atas para cá. Com a polarização, além da economia, o mais importante é a qualidade da educação. Então, você verifica aqui que eles utilizam uma outra questão, a palavra economia, imaginando que as escolas multisseriadas gastavam muito, e a qualidade da educação, e melhoria no atendimento do aluno, pois assim a professora atenderá em séries separadas, além do apoio da coordenação, direção, orientação e de merendeiras também. É o que eles diziam. Eles apresentavam uma questão administrativa das escolas polos que não cabia na questão administrativa da escola multisseriada. E quando o presidente da PP também expôs algumas questões aqui, expôs a situação de como iniciou, ele diz assim, que o secretário, ele está expondo aqui como foi que iniciou a polêmica de não polarizar, e que o importante é dar o direito dos alunos a forma que mais agradar a todos. Então, quer dizer, essa comunidade, se a gente observar aqui, é uma comunidade que já tinha iniciado um certo questionamento. Tinha uma polêmica nessa comunidade que tinha alguém que era contra e alguém era a favor. Nessa mesma comunidade aqui, para poder finalizar a reunião, o secretário disse que ia polarizar, que os pais deveriam aceitar essa nucleação e que, se porventura eles não gostassem, 3 meses depois voltaria lá para fazer uma reunião. E nessa reunião os pais decidiriam se continuava o processo de nucleação, se continuava a escola nucleada ou não. E, na verdade, essa reunião nunca aconteceu, ninguém nunca procurou a comunidade para se discutir se era viável ou não. Aqui tem mais uma conversa do secretário na reunião. Ele dizia que direito da escola
não estava sendo tirado. Então, quer dizer, alguém da comunidade havia questionado que estavam tirando o direito da escola. E ele disse que não estava tirando. Na verdade, não estavam tirando o direito da escola, mas estavam tirando o direito da comunidade de ter uma escola ali, né? E sim, estamos buscando melhoria, já que sabemos das dificuldades nas escolas multisseriadas e que ele está garantindo voltar junto à comunidade para fazer uma avaliação da implantação da polarização. Então, quer dizer, essa verificação, digamos assim, essa avaliação nunca foi feita. Nunca alguém da secretaria foi à comunidade para questionar o processo de nucleação. Na verdade, eu acredito que até hoje possa ter medo de questionar o processo de nucleação em algumas comunidades. O secretário apresentou, eu disse aqui, uma organização estrutural e pedagógica que não cabe na escola multisseriada, como se a melhor forma para melhorar a qualidade da educação, como se a ausência de coordenação, direção, orientação e merendeira fosse o grande problema dessas escolas. Como não é? Eu tive a oportunidade agora, retornando à escola depois de um tempo, escola da área rural, depois de 6 anos, voltei a trabalhar numa escola de área rural, e as professoras que estão nessa escola, elas são professoras que eram das escolas multisseriadas. Essas professoras, elas estão indignadas, até hoje elas estão indignadas, né? Alguns problemas apontados pelos pais dessas reuniões sobre que poderia causar quando fosse nuclear. Estradas, pontes, transporte escolar, que na época era muito ruim, os cuidados com as crianças em sala de aula e dentro do ônibus, os filhos saem muito cedo de casa, alguns levantam 4 horas da manhã. Isso aqui são os pais questionando o secretário que os alunos do 6º ou 9º ano já levantavam 4 horas da manhã para poder ir para a escola. E como é que ia fazer? Você levanta 4 horas da manhã para poder estar na escola às 7, 7h30 da manhã. E com as crianças que na época eram de 6 anos, como é que isso vai acontecer? Esse era um dos questionamentos dos pais nas reuniões. Vale lembrar que as atas, elas omitem muita informação. Você verifica que parece que algumas falas não foram contempladas na ata, mas parece que havia sido feita. Quando você lê a ata, parece que alguém falou mais alguma coisa, mas que não está na ata. A resistência aqui, eu olho como resistência algumas comunidades que na época estavam organizadas. O setor chacareiro, que é uma comunidade aqui perto de Ariquemes, da cidade. O assentamento Maria José Rico e o assentamento 14 de agosto são assentamentos que na época, principalmente esses 2 assentamentos, é um assentamento organizado pelo MST. Então, eles têm uma formação muito forte sobre o que é educação. E o setor chacareiro, na verdade, a mãe não queria que a escola saísse praticamente da frente da casa dela. Mas, mesmo assim, todas essas escolas foram fechadas. Aqui eu compartilho de um trabalho da Araújo, em que uma mãe deu entrevista e fala sobre essa questão da educação. Ela diz assim: ainda que nossa escola estivesse apenas a 8 quilômetros da escola Polo, sendo que destes 6 são pavimentados, ainda assim, travamos uma batalha para a sua manutenção em 2018, por compreendermos a importância da escola na comunidade e dos direitos das crianças. Mantivemos seu funcionamento, nós não aceitamos que o município fechasse a nossa escola, nós mantivemos ela aqui. E essa escola, ela está lá até hoje, com 3, com 4, com 2 alunos. Escola não, está uma sala multisseriada, porque o município de Ariquemes desativou todas as escolas multisseriadas entre 2006 e 2010. E aí, sobre deslocamento, aqui que é algo assim bastante complicado, quando a gente vai analisar o processo de nucleação. Quando se trata do tempo que a criança fica dentro do ônibus, ida e volta, a gente verifica que é um tempo alarmante, mas que esse tempo, eu não sei se a Secretaria de Educação faz essa análise, mas se a gente observar aqui, a gente verifica que a escola que o aluno anda menos dentro do ônibus,
deslocamento é a escola José de Anchieta. Eu coloquei José de Anchieta aqui, mas hoje é a escola Jorge Luiz Moraes, né, que foi mudado de nome. A escola Mafalda Rodrigues, 4 horas. A escola Vinícius de Moraes, 3 horas e meia. A escola Procopio Ferreira foi desativada. A escola Henrique Dias, 2 horas e meia. Paulina Marfim, 2 horas e meia. Escola Arco-Íris, 4 horas. A escola Polícia Marinho foi desativada, foi passado para o Ministro de Montenegro. A escola Padre Nelson Padari, 2 horas e meia. E a escola Aldemir de Lima Cantanhede, aqui os alunos ficam de 3 horas e meia a 4 horas. Eu digo porque eu trabalho lá, já estive visitando essas comunidades e eu sei disso, né? Todas essas linhas aqui, eu acompanhei ônibus para poder verificar o tempo que essas crianças passavam dentro do ônibus. As nossas considerações aqui sobre o processo de nucleação das escolas multisseriadas, falando aqui do município de Ariquemes, e também possa ser analisado a nível nacional, que foi mais ou menos do mesmo jeito, a gente verifica que ela ocorreu de forma vertical, o aparato ideológico dos governos, com sua justificativa forte de que tinha que nuclear para melhorar, as escolas multisseriadas, como se as escolas multisseriadas fossem um problema da má qualidade da educação. Outra questão também iria melhorar a qualidade da educação nas escolas núcleos, através de professores bem formados, escolas melhores estruturadas e material pedagógico e transporte escolar e estradas bem organizadas. Esse aqui, eu acho que a estrutura física melhorou, eu acredito que foi uma questão boa para o município dessas escolas núcleos. Material pedagógico também deu uma melhorada boa, os professores todos são formados, são nível superior, né? Todos eles têm, a maioria especialistas aqui no município de Ariquemes. Transporte, o município comprou uma frota de ônibus nova aqui, mas nós temos um problema que é a estrada. Estrada de chão, a gente sabe que quando você mexe, ela acaba ficando, quando volta a chuva, fica pior ainda. Então, isso em época de chuva chega a demorar até 5 horas uma criança dentro do ônibus, né? A gente busca aqui nos documentos analisados, imagens e alguns documentos, a precariedade das escolas multisseriadas como construção em Tapiri, mas eu faço uma análise positiva, que tinha muito da comunidade nessas escolas. Era algo, a gente olha como algo talvez negativo a construção, mas a ação que envolvia toda a comunidade, ela é uma ação positiva. A comunidade estava dentro da escola. Falta de imobiliários, professores sem formação, a maioria com o ensino fundamental é completo, conforme eu já falei anteriormente, e as demandas que o que foi que causou essa construção de várias escolas nessa época, que foi os projetos Burareiro e projeto Marechal Dutra. Em 2005, a escola deu início ao processo de fechamento das escolas multisseriadas. As escolas núcleos, as escolas polos foram utilizadas como escolas núcleos, conforme que a gente já esteve observando, segundo eles, por estarem em local estratégico e já atenderem alunos de várias comunidades. Por atenderem alunos de várias comunidades, eu acho que é beleza, mas local estratégico não está, porque não é justo que uma criança passe mais de 3 horas dentro do ônibus para chegar até a escola. Então, as escolas polos foram utilizadas como escola núcleo, conforme eu já falei, nesse processo de nucleação, quer dizer, aqui no município de Ariquemes. As reuniões de pais, as comunidades, a meu ver, tinha como objetivo da gestão só medir ali o que os pais pensavam sobre o projeto. Mas mesmo aqueles que pensavam diferente, eles procuravam, de alguma forma, alguém da comunidade que pudesse influenciar o restante da comunidade para que pudesse fechar essas escolas, né? Os pontos positivos do projeto, a meu ver aqui na análise da pesquisa, iria melhorar a qualidade, o que dizia que iria melhorar a qualidade da educação, isso que a CEMED apresentava, né? Os pontos positivos, que iria melhorar a qualidade da educação, os professores estariam motivados para trabalhar, pois não iriam se sentir sozinhos, como se a gente precisasse dos outros para
para se motivar a fazer alguma coisa, né, principalmente nós, professores, teriam mais materiais didáticos, escolas, núcleos seriam ampliadas e reformadas, isso foi, e receberiam mais recursos pedagógicos, como laboratório de informática, internet, bibliotecas. Eu acho que laboratório de informática tem algumas escolas que receberam esses laboratórios, né? Mas internet já foi algo muito mais recente. Biblioteca, a gente já sabe quais são as condições da maioria das bibliotecas em escolas públicas dos municípios e do estado. No transporte, os ônibus seriam novos e as estradas recuperadas. Houve uma imposição, como foi relatado na ata, o secretário afirmou, nesse processo de nucleação, a gente pode verificar que houve uma imposição, realmente. O secretário afirmou para os pais que a escola seria polarizada e os pais e a secretaria tinham que encontrar um consenso, né, mostrando realmente que o processo ocorreu de forma vertical, e as comunidades que aceitaram o processo das escolas tinham como principal preocupação o ônibus, tempo de deslocamento dentro do ônibus por causa das péssimas condições das estradas e a falta de uma pessoa que pudesse cuidar das crianças, que hoje aqui no município é chamado de monitores, que até então seria crianças de 6 anos de idade. Hoje a gente sabe que a partir de 2016, toda criança com até 4 anos de idade é obrigatório estar na escola, isso na área rural, né? Entre 2000, digo assim, em toda a rede de ensino, né? Entre 2006 e 2010, todas as escolas foram fechadas ou desativadas. Ainda a quantidade de professores não diminuiu, e a quantidade do pessoal de apoio, zelador e merendeira, certamente aumentou. Os alunos também aumentaram, né? Eu digo, os ônibus também aumentaram, né? O município passou de 58, passou de 16 ônibus na época para 58 ônibus. Uma das justificativas apresentada pela Secretaria de Educação era a economia, mas isso são indícios de que não houve economia. O aluno chega a passar 4 horas dentro do ônibus, né? 4 horas dentro do ônibus para ir à escola e retornar para a sua casa. Isso a gente verifica uma criança de 4 anos, né? Chega a ser desumano. Tempo esse que essa criança poderia estar com a sua família, na sua comunidade, aprendendo com a família, né? Nesse processo de nucleação que ocorreu em todos os estados do Brasil, a meu ver, né, é o urbano sobrepondo o rural e onde o multisseriado, o modelo de educação rural, é considerado como um atraso, um seriado moderno, né? Eu até hoje me pergunto se houve melhorias nesse processo de nucleação, para quem que houve essa melhoria. Eu tive conversando ainda sobre esse processo de nucleação com monitora de ônibus. Eu não me recordo se eu citei na pesquisa, mas a monitora dizia o seguinte, que de criança que chega a vomitar dentro do ônibus, que cansa, que passa mal, todo o tempo que fica dentro desse ônibus, tá? Eu acredito que o que eu tinha para colaborar era isso, tá? Eu agradeço a todos vocês que estão me ouvindo aí, tá? Obrigado. Oi. Opa. Boa noite, muito obrigado, professor Rony. Muito obrigada a todos. Ligiane? Oi. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Rony? Está aberto as perguntas. Se quiserem fazer no chat também, podem levantar a mão e fazer a sua pergunta. Parabéns, professor Rony. Eu conheço o senhor, conheço bem a luta do senhor. Quando o senhor fala
dessa exposição da criança, dela passar 3 e 4 horas no ônibus. Eu me lembro da minha mãe, quando a minha mãe trabalhava na escola Mafalda. Não é uma situação fácil, né? A pessoa sai de casa e não sabe que horas que vai voltar. Nessa situação, igual o senhor, minha mãe, vários professores aqui na Ariquemes, que vai para a escola e sai de madrugada e só volta de noite, né? Eu creio que eu vejo assim como uma situação desgastante para ambos os lados, para o profissional, para a criança, para todos. E na pesquisa do senhor, o senhor observou se houve, e na vivência também, relatos de óbito de crianças, né, nesses trajetos de ir para a escola, ou até mesmo de funcionários? Olha, eu lembro sim de um acidente na BR-364, só que eu não atribuo isso à questão do processo de nucleação, seria injustiça minha fazer isso. Mas sim, teve, já ocorreu, acredito que, não me recordo o ano, se foi 2005, 2006, mas uma criança atravessando, desceu do ônibus, foi atravessar a 364, acho que foi até uma estradinha, bateu e morreu na hora, né? Bem próximo da escola Mafalda Rodrigues. Meu Deus. Não tem palavras, né? Com um pai, com a mãe, um filho sai de casa para estudar e não acontecer isso. É complicado. O que eu vejo assim, dentro desse processo de nucleação, e a gente poderia observar posteriormente esse processo, e na região de Ariquemes, eu não sei, quero deixar claro que eu não sei se isso influencia. E para a gente fazer afirmações, a gente precisa fazer pesquisa. Entretanto, na região de Ariquemes, somente na escola na escola Vinícius de Moraes e na escola Paulina Maffini, a soja tomou de conta. Eu tive final de semana fazendo uma pesquisa com o professor Luiz, que ele quebrou a perna e não está podendo dirigir, pediu que eu acompanhasse. O professor Luiz, eu ajudei ele a entrar no mestrado, e aí ele, tudo que tem, ele, Rony, vamos lá comigo. Aí eu, vamos junto. Aí, o que acontece? Ele, naquela região ali, alguns depoimentos de pessoas que... tem pessoas abandonando a comunidade por causa do plantio da soja e do agrotóxico que é jogado nessas plantações. É uma questão que precisa alguém analisar isso aí, verificar até que ponto isso realmente tem influenciado esse trabalho. Aí vem uma questão interessante. Talvez o processo de nucleação já era a abertura de um espaço para um outro modelo econômico. Talvez seja isso. Eu volto a dizer, talvez, eu não posso afirmar porque a minha pesquisa não está atrelado a esse meio. A minha pesquisa é o processo de nucleação, como ocorreu, entendeu? E como isso influenciou a vida das pessoas. A gente estava preocupado com isso, mas a gente percebe que posteriormente isso aí, como eu acompanho algumas outras pesquisas, tem acontecido isso aí. Então, possa ter sido isso também. Pode ser um projeto, tem algumas pessoas que relatam que é um projeto do Banco Mundial. Eu não sei porque eu também não fiz questão de pesquisar a fundo isso aí. Quem sabe eu trago um artigo daqui a algum tempo tentando explicar isso aí. Tá? Se não tem perguntas... Eu acho que o pessoal está um pouco tímido, professor Rony. Não fizeram perguntas, mas fizeram muitos elogios. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Muito obrigada por participar no nosso ensino. Esperamos participar do próximo ensino novamente. Com certeza, o ano que vem temos mais. Ok, tá, gente. Obrigado, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigado. Tchau. Tchau.
Tchau, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tem a palestra do professor Sérgio, que vai acontecer agora às 7 horas também. Todos estão convidados a participar. Deixa eu pegar aqui.